Olá, queridos alunos, tudo bom? Bom, primeiro quero parabenizar vocês pelo resultado. Eu achei que, como um todo, fiquei muito feliz. Eu sabia que vocês seriam capazes, vocês não acreditavam e a gente fez a prova. O primeiro problema, eu acho que foi o maior desafio. Vocês ficaram assustados quando viram. Alguns até devem ter desistido de fazer a prova porque não acreditaram em si mesmo. É preciso acreditar em você. Olha, tem duas avaliações aí. Vem fazer que você pode, você é capaz. E como também era uma prova de consulta, eu dei bastante tempo para vocês pensarem, refletirem, analisarem a questão. Eu sabia que vocês iam conseguir. Até porque a situação não era difícil, era uma história longa. E vocês vão ver que muitas provas da OAB, prova de concurso, Enem, Enem não, desculpa, ENAD, que é o que vocês vão fazer na frente, são bem assim. Eles fazem questões enormes, com muita informação que você tem que aprender a retirar e organizar. E eu vi que vocês conseguiram fazer isso. Muitos até fizeram respostas organizadinhas, fizeram a separação dos fatos. É isso aí. Só uma coisa eu quero chamar a atenção. Quando você for fazer a resposta, você até pode colocar lá os dados do problema, tipo personagem X tal coisa, personagem Y tal coisa. Você pode fazer, é assim, problema nenhum. Mas quando você colocar a tua resposta final mesmo, você tem que escrever um texto, tá? E tentar que o texto seja mais organizado. E o que você pode fazer? Por parágrafos, você analisa a situação de cada um, por parágrafos, tá? Fica mais claro para quem vai corrigir a prova. Se for um concurso, for um ENAD, for uma prova discursiva, alguma coisa assim, faz dessa forma, tá? Organiza por parágrafos, mas faz um texto único. E deixa aquela coisa que você faz de colocar o nome do personagem, que aconteceu com cada um deles, no rascunho, tá? A gente não apresenta isso como resposta, não. Bom, a primeira questão era uma tragédia, né? Coitados, gastaram tanto dinheiro para ir para a África e só aconteceu desgraça. Bom, o primeiro personagem que primeira situação que chama atenção, que algumas pessoas se perderam e só falaram disso, é a questão da Aninha ter assinado um contrato. Se a Aninha, ela tinha 15 anos, era menor de 16, ela é menor impúbere, ela tem menos de 16 anos, ela é absolutamente incapaz. E aí ela precisa ser representada. Muita gente não colocou isso, eu tirei alguns pontinhos por causa disso. Alguns já perguntam, por que eu tirei 9,5? Por causa de certos detalhezinhos. Precisava colocar artigo 3º, inciso 1, faltava representação, ou, agora fiquei até na dúvida, se você entendeu que ela tinha 16 anos, você tinha que dizer que ela precisava ser assistida, artigo 4º, inciso 1, né? Ela tinha que ser assistida para que aquele contrato fosse um contrato inquestionável e perfeitamente válido, tá? Outro ponto era a gente estar aí analisando a situação da morte ou morte presumida ou até mesmo a ausência dos personagens, né? O Bebeto é o primeiro a desaparecer, ele é carregado pela correnteza e ninguém mais tem notícia. Morte presumida. Você poderia até questionar que a Aninha, como testemunha e sobrevivente, ela poderia ser a pessoa que teria o testemunho de que houve uma morte real. Então, dependendo de como você fundamentou a resposta, eu aceitei, tá? Até porque, como é um problema, não é uma situação verídica, eu não coloquei muitos detalhes, estava colocando muitos. Eu aceitei o seu raciocínio, que você entendeu o que aconteceu, tá? Bom, a Olivia, ela desaparece, mas ela aparece depois e morre. Não fica claro que o corpo dela desapareceu. O corpo dela, como ela morreu quando ela encontrou a Aninha, ela pode depois ter tido o corpo resgatado. Então, morte real. O Guto, só se tem a notícia da morte dele, que a Olivia traz. E aí, você, dependendo de como você analisou a situação, eu tanto aceitei morte real como morte presumida, dependendo de como você entendeu a questão. A Nina morre também, ela aparece, morre, morte real. Zula, morte real. E era só isso. Colocar os artigos correspondentes, falar que o contrato não era válido. E lembrei de mais uma coisa, não era só isso não, que tinha o problema da exposição das fotos. Além de você ter a exposição de corpos
que a família, né, vai, de alguma forma, resguardar essa imagem, essa memória da pessoa, é o direito de imagem e o direito com relação ao pós-mortem, que é o artigo 12, parágrafo único, né? A família é legitimada a fazer as ações pertinentes, a proibir a vinculação de imagens, né? Muitos colocaram artigo 20, artigo 12, artigo 11, beleza, era por esse caminho mesmo. Falar sobre direitos da personalidade também tinha esse ponto na nossa questão. Bom, a segunda questão era o caso do Humberto, que ele era menor e ele comprou uma moto sem o consentimento dos seus pais ou tutores. E aí ele precisava da participação do assistente, e aí você precisava dizer: Humberto é relativamente incapaz, artigo 4º, inciso 1. Portanto, seus atos não têm valor jurídico sem a participação do seu assistente. É um ato que exige a participação, a assinatura, a aquiescência do seu assistente e, portanto, não é válido. E aí também surge a questão de que se ele vai poder se beneficiar disso, falando: olha, eu não vou pagar nada não, porque eu sou menor e dane-se. Não, a responsabilização vai continuar acontecendo, e aí agora é na figura dos pais. Mas isso é uma coisa que depois vocês poderiam repercutir. Algumas pessoas eu vi que chegaram a discutir isso, que é a responsabilidade dos pais, que ele não poderia se beneficiar da própria torpeza. Vocês poderiam ter argumentado isso sim, tá? E por último, a emancipação, né? Eu acho que era a questão mais fácil de todas. Então, quando a pessoa é menor, né? No caso, ele era relativamente incapaz, ele foi emancipado da forma voluntária, porque os pais foram ao cartório emancipá-lo e depois se arrependem. E não é possível arrependimento posterior, né? Ele já foi consumado o ato, é um ato jurídico perfeito, vocês podiam ter falado disso, porque foi matéria lá de introdução ao direito, né? É um ato jurídico perfeito, ele não pode ser revogado ou retratado, ele permanece emancipado enquanto ele tiver plena capacidade, a não ser que aconteça algum fato com ele que venha de alguma forma abalar a capacidade dele, tá? Então, a prova era só isso, gente. Fácil, 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 fácil. Tudo foi dado, tudo foi explicado. Molezinha, só dá trabalho para fazer. Agora, o trabalho que não dá trabalho para fazer não é trabalho. Tá bom, pessoal? Grande beijo para todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem, gente. Continuem estudando. Vocês estão no caminho certo. Eu tô muito orgulhosa de vocês. Tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham tido resultados positivos também com os outros professores. A gente vai vencer esse período difícil. A gente vai caminhar. A gente não vai atrasar a nossa vida por causa desse período de pandemia. A gente vai continuar e vai mais tarde poder se estar junto comemorando todo esse período difícil que a gente passou. Beleza, pessoal? Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.